E aí a gente vai começar aqui pelos pontos positivos, que aí eu listei alguns pontos positivos aqui, porque realmente, minha gente, são inúmeros pontos positivos, tá? Inúmeros. Mas bora lá. Então, assim, primeiro de tudo, a gente tratar feridas, minha gente, é uma coisa assim, que a gente acha, né, que na hora que a gente está pensando, não, tratamento de feridas, sério, tratamento de feridas, e existe essa demanda, né? Como é que eu vou realmente transformar a minha vida com tratamento de feridas? Será que realmente dá certo? Aqui na minha cidade é um pouco difícil, porque não tem tanto paciente assim. Aqui na minha cidade é mais difícil porque os pacientes aqui são mais humildes e eles não vão me pagar por esse tratamento. Aqui na minha cidade também é um pouquinho, né, é complicado, porque a gente tem uma concorrência muito grande. Até tem paciente, mas a concorrência é muito grande, tem muito profissional, né? E aí a gente fica aqui naquele pensamento e acha que isso pode ser, por exemplo, pontos negativos, né? De tratamento de feridas, porque já tem muito profissional, porque já tem pouco paciente, porque os pacientes não pagam, enfim. Gente, vamos lá seguir aqui um raciocínio, tá? O que eu digo sempre lá para os meus trilheiros. Quando você trata o paciente, coloca o paciente lá como centro do cuidado, o que é isso, Lavínia? O paciente, ele precisa ser visto de maneira integral. Dentro do paciente é que vai existir todos os fatores que estão favorecendo a cicatrização ou que estão impedindo essa cicatrização, certo? Então, lá a cicatrização vai acontecer de dentro para fora. Então, eu vou precisar especificamente entender a parte interna do paciente, digamos assim, tá? Eu vou precisar entender os exames laboratoriais dele, quais são as comorbidades que o paciente tem que podem estar impedindo a cicatrização, o que exatamente, por exemplo, a diabetes dele está fazendo para que impeça essa cicatrização, porque não é só uma glicemia elevada e simplesmente, né? Então, a gente precisa entender exatamente o que são essas comorbidades, qual é o mecanismo de ação ali na questão da cicatrização, para poder a gente entender o paciente como um todo, certo? E, gente, a maioria das pessoas, eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas troca curativos. O que é isso? Pega uma cobertura e diz assim: o que eu vou fazer com essa ferida? Se a ferida tem grande quantidade, até sabe avaliar a ferida, né? A ferida tem uma quantidade de exudato média, a ferida tem granulação, a ferida tem esfacelo, enfim, né? Você vai ter várias coisas que você vai avaliar ali na ferida. Tem sinal de infecção, tem sinal de infecção. Aí consegue avaliar a ferida e diz, não, eu vou pegar aqui, vou colocar, por exemplo, essa ferida tem esfacelo aqui, precisa desbridar e ela está úmida, tem uma quantidade de exudato grande e ela parece estar infectada. Então, eu vou colocar aqui um Urgoclean AG. Por quê? O Urgoclean AG é muito bom, ele da alta tecnologia, ele dá respostas muito boas. Então, eu vou colocar esse daqui, eu vou usar o melhor com o meu paciente. E aí, eu começo a botar curativos, que eu acho que é o melhor para o paciente. Inclusive, eu começo a fazer laser terapia, né? Eu começo a fazer outras coisas para poder ajustar ali aquele tratamento do paciente. Então, eu estou trocando curativo e estou fazendo laser terapia. Trocando curativo e fazendo laser terapia. Porém, eu esqueci de perguntar lá na anamnese várias coisas que podem interferir ali na cicatrização. E aí, alguns pacientes eu vou conseguir cicatrizar, né? Porque a maioria, gente, 90% das feridas, elas cicatrizam em meio favorável. Então, se você não atrapalhar o processo de cicatrização em nenhum momento, se você promover um meio, um ambiente favorável para a cicatrização, que é um ambiente úmido, elas vão cicatrizar. Agora, existem feridas que elas não vão cicatrizar se você não olhar para o paciente. E aí, quando você começa a trocar coberturas, trocar curativos, o que vai acontecer? Alguns pacientes você vai conseguir cicatrizar e outros você não vai conseguir cicatrizar. E acha que é normal, que é do próprio paciente, que não dá, né? Tem paciente que é assim mesmo, que não cicatriza e pronto. E aí, a maioria das pessoas, dos profissionais, fazem isso. E eu vou dizer a vocês, quando vocês olham para o paciente, colocam ele no centro do cuidado, vocês conseguem ter muito mais resultados. Vocês conseguem ter resultados naquele paciente que era impossível. Sabe aquele paciente que era impossível? Vocês também vão ter resultados.
e não existe concorrência para quem entrega resultado, tá? Eu estava conversando um dia desse com um outro profissional, representante de curativo, e ele disse exatamente isso, que as pessoas, elas visam muito a quantidade de pacientes. Ele conversa muito com muitos enfermeiros, né? E aí as pessoas visam muito a quantidade de pacientes e não visam necessariamente o resultado. E acontece que é o resultado que vai lhe fazer crescer cada vez mais. Então, um dos pontos positivos, assim, que eu posso dizer para vocês, é que você vai ser referência no tratamento de feridas se você souber tratar ferida do jeito certo. Se você souber tratar o paciente portador de ferida. Então, o que o tratamento de feridas vai me trazer, assim, de benefício? Qual é o ponto positivo disso? Primeira coisa é ser referência. Quantas vezes a gente não quer ser referência? Quantas pessoas não querem ser referência? Vocês sempre me relatam isso. Eu quis isso muitos anos da minha vida e eu consegui conquistar. Então, eu já era referência dentro do hospital e depois eu quis conquistar isso fora do hospital. Para quê? Para ter a minha independência financeira, para ter a minha estabilidade financeira, a minha liberdade financeira, a minha tranquilidade financeira. Porque, assim, quando a gente está preso dentro do ambiente hospitalar, a gente até é referência, mas o salário é aquele dali. A gente não vai conseguir avançar com isso. E quando a gente empreende, minha gente, é uma outra história. Quando a gente empreende, a gente vai ter um crescimento totalmente diferente. A gente vai ter uma visão, é muito ampla. O céu é o limite. Sabe aquela história do céu é o limite? O céu é o limite. Porque a gente acha que a gente vai receber 5 mil, a gente acha que vai receber 7, daqui a pouco vem outro paciente, daqui a pouco vem outro paciente, daqui a pouco vem outro... Se você quiser lotar a sua agenda, porque às vezes você não quer, às vezes você quer ter tempo livre, né? Então, se você quiser lotar a sua agenda, o céu é o limite. Minha agenda está toda lotada, eu não consigo mais, estou trabalhando demais. Os pacientes não param de chegar. O que é que eu vou fazer? Vou parar de crescer. Eu só consigo chegar até aqui porque minha agenda está lotada? Claro que não. E cadê o espírito empreendedor? Você tem uma empresa, você pode agregar outros profissionais que você vai treinar para poder atender com você. E aí você dobra a agenda, você duplica essa agenda, você triplica essa agenda e o faturamento da sua empresa só cresce. Então, onde é que você, trabalhando como CLT, né, trabalhando no fixo, né, digamos assim, vai conseguir ascensão financeira desse jeito? Porque a gente precisa disso. A gente, quando empreende, a gente é referência, a gente consegue ser reconhecida, a gente consegue ser valorizada. Todos esses pontos positivos. Já estou falando todos os pontos positivos de uma vez só aqui para vocês. Então, a gente vai ser valorizada e a gente vai ter condições de ter tranquilidade financeira e essa liberdade para que a gente cresça cada vez mais. E isso, minha gente, é o que vai fazer a gente ter a nossa casa própria, a gente comprar o nosso carro que a gente quer, vai fazer a gente pagar a escola dos nossos filhos, vai fazer a gente pagar o nosso plano de saúde, que às vezes a gente tem um plano de saúde dentro do hospital. No hospital que eu trabalhava era assim, eu tinha um plano de saúde, na época que eu trabalhava nem tinha plano de saúde, mas o plano de saúde era assim, coparticipação, né? Aí você ainda paga um valor, porque no hospital que eu trabalhava, não pagava integral, não, o plano de saúde. Você ainda pagava uma taxa de 100 e alguma coisa, 120, por aí. Aí pagava essa taxa de 120 todo mês, era descontada do salário, R$ 120 todo mês. Ou seja, quando a gente vai fazer, por exemplo, um plano de saúde fora, na minha idade, por exemplo, é R$ 600. Tá? Eu pago hoje de plano de saúde uns 600 e alguma coisa. E aí é esse valor. Aí, quando era dentro do hospital, eu pagava uma taxa simbólica de 120, e o restante, né, era por conta do convênio que o hospital tinha com o plano de saúde. E aí, além disso, se eu precisasse fazer consulta, fazer exame, ainda pagava outras taxas, porque é coparticipação. Aí eu tinha que assumir as outras taxas, tá? Era desse jeito que acontecia. E aí, qual era o sonho, né? Você tem um plano de saúde, você conseguir pagar um plano de saúde bom para os seus filhos, você conseguir pagar a escola dos seus filhos. Então, tudo isso, gente, são desejos que a gente tem e que são válidos. A gente trabalha, a gente se capacita. Hoje eu estava falando isso na aula da pós-graduação que eu dei.
A gente se capacita, a gente trabalha e a gente não consegue cobrar. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de que a gente precisa ajudar o paciente. Como é que foi formada essa cultura dentro da enfermagem, especificamente, né? Gente, lá atrás, lá com a Florence, tanto é que a gente disse, mata a Florence, né? Ai, meu Deus do céu, bota a Florence lá debaixo do tapete, pelo amor de Deus. Porque, assim, lá atrás, o que foi que aconteceu? A Florence foi lá na guerra para poder ajudar todos os soldados de forma voluntária, para poder fazer isso e ajudar os soldados feridos, né, na guerra. E aí se começou essa profissão, a enfermagem. A enfermagem seria o cuidar. Então, essa filantropia, né? Essa parte de cuidar é intrínseco da profissão. E aí a gente pensa o seguinte: eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, eu cuido dos meus avós, eu cuido de todo mundo. Por que eu não posso atender o paciente gratuitamente? O bichinho está precisando tanto, né? Por que eu não posso ir lá e atender o paciente? Claro que você pode fazer isso com os pacientes que eles não podem pagar. Sim, eu faço isso também. Só que, minha gente, a gente se capacitou, a gente pagou a faculdade, a gente pagou uma pós-graduação, que seja ou não, pagou todos os cursos de capacitação que a gente fez. A gente gastou já muito dinheiro, e gastou não, a gente investiu já muito dinheiro na nossa capacitação profissional. E aí a gente chega na nossa capacitação profissional todinha e aí faz assim, eu vou ficar com pena. Ai, meu Deus do céu. Eu estava dando aula de laser terapia. Aí eu disse, você pode cobrar R$ 200 pela sessão de laser. Aí as meninas, R$ 200? Como assim, coitado do paciente? R$ 200 cada sessão, no mínimo 10 sessões em ferida cirúrgica, ferida operatória que eu estava falando. Aí eu disse, em ferida operatória, umas 10 sessões, eu acho que até tá de bom tamanho, 10 sessões já funciona, né? Já fecha um pacote. E aí disse assim, meu Deus, mas o paciente vai pagar isso tudo? Aí, e como fica caro o paciente, né? Eu disse, não, minha gente, pelo amor de Deus, presta atenção. O médico, ele cobra R$ 900 pela consulta. Tem médico que cobra 900, tem médico que cobra 800, tem médico que cobra 500. E por que que a gente, que também se capacitou, que também estudou, que também dedicou nosso tempo para isso, a gente não pode cobrar, no mínimo, R$ 200, pelo amor de Deus, né? Para consulta, para poder fazer os atendimentos? Gente, isso é válido e isso ainda é pouco para tudo que a gente trabalha e estuda. E aí, quando a gente faz o cálculo, se a gente for fazer isso R$ 200, e aí se a gente tiver 2 pacientes todos os dias, ou 2 atendimentos, não precisa nem ter 2 pacientes, pode ser 2 atendimentos. Se eu atender um paciente todos os dias, eu posso ter 2 pacientes só, né? 2 atendimentos. Faço esses 2 atendimentos no manhã. De segunda a sábado, ainda folgo o domingo todinho, ainda folgo todo o restante do dia da semana. Só trabalho de manhã. Eu vou conseguir, desse jeito, com R$ 200 cada consultinha dessa, eu vou conseguir R$ 9.000 já. Vocês entendem? E é pouco ainda. E se vocês não quiserem, não se sentirem confortáveis, ainda dá para cobrar menos. Que dá para vocês terem um faturamento bom.